últimos 2 minutos de aula, aí vocês pegam e escrevem o nome de vocês, a série e a turma, tá bom? Não esqueça de fazer isso daí para facilitar a chamada lá. A internet é o seguinte, tem hora que a imagem dá uma piorada, tem hora que ela dá uma melhorada. A hora que ela dá uma melhorada, você aproveita para tirar um print da tela, tá? Que aí você pelo menos não perde a matéria. A outra formulinha de potência que nós usamos, pessoal, é essa daqui, ó. R vezes I elevado ao quadrado, ó. E por último tem essa aqui também, ó. U ao quadrado sobre R, ó. Tá vendo? Então, nós temos 3 formulinhas de potência. Piu, piriri e o tchur, né? Aí você fala, quando é que você usa uma e quando é que você usa outra? Tanto faz. Você pode usar a primeira, ou a segunda, ou a terceira. O resultado vai ser o mesmo. É claro que a gente sempre prefere usar essa primeira aqui, né, pessoal? Porque não tem nada elevado ao quadrado, é só um produto bem simples, não é uma divisão como nesse caso aqui. Então a gente procura usar sempre essa aqui, ó. A primeira que a gente tenta. Não deu certo? Tenta a outra. Não tem problema nenhum, tá? Mas as 3 formulinhas dão o mesmo resultado. Outra coisa, pessoal, que nós vimos também numa dessas aulas anteriores, é a tal da energia elétrica, lembra? Só que a gente não estava tendo condição de fazer os exercícios da apostila, né? Agora a gente já está tendo, ó, já está tendo condições de botar a matéria em dia, resolver tudo, né? Aí, tal da energia elétrica. Muito bem, como é que se calcula a energia elétrica, professor? Fácil, ó. Basta você pegar a potência e multiplicar pelo intervalo de tempo, ó. Com isso daí você consegue determinar a energia, né? Essa formulinha aí de energia, pessoal, é chamada de energia para tudo, tá bom? Muito bem, então. A energia tem que tomar cuidado com a unidade. Pelo que eu já vi aí nos exercícios, ele está cobrando esse negócio de unidade, pessoal. Na maior parte dos casos, a gente vai ter que achar em quilowatt-hora. Então, a gente vai ter que mexer com o tempo em hora, tá? A potência vai ter que ser dada em watts, aí. E o tempo vai ter que ser dado em horas, tá joia? Aí, se você multiplicar um pelo outro, vai ficar assim, ó, watt vezes hora. Prontinho. Aí, dessa forma, watts vezes hora. Beleza? Essa vai ser a unidade de energia. Se eu quiser passar para quilowatt-hora, deixa eu colocar aqui, ó, basta dividir por 1000. Aí, desse jeito, ó. Basta dividir por 1000 que a gente passa de watt vezes hora para quilowatt-hora. Agora, se por acaso a potência for dada em watts e o tempo for dado em segundo, pessoal, aí, ó. Aí a unidade da energia vai ser joule, tá joia? Só que essa unidade joule é uma unidade muito pequenininha. Tem alguém falando assim... Ah, tá, Gabriela. Não, para escrever o nome, pessoal, nos 2 últimos minutos de aula, tá? Porque aí eu pego só o nome de vocês lá no final e já dou um print na tela e mando para a menina que está fazendo a chamada, tá joia? Lá no final, então, tá bom? Opa, foi errado. Não, que é isso, Gabriela, não tem problema nenhum, não. Tá? No finalzinho, então, vocês não esqueçam. Se tiver algum coleguinha aí que não está conseguindo escrever o nome por algum motivo, conversem com ele já e ele pede para alguém escrever o nome no finalzinho, tá? Para não ter problema de falta depois. Aí, pessoal, a gente pode escrever assim também, ó. 1 kWh é igual a 3,6 vezes 10 elevado a sexta joule, tá bom? Aí, é dessa forma, então, ó. 1 kWh é igual a 3,6 vezes 10 elevado a sexta joule. Beleza, moçada? Tá aí, então. Muito bem. Vamos lá, então. Vocês estão com a apostilinha aí na mão, moçada? Página 324, exercício número 1. Ele fala assim, ó. 2 lâmpadas são idênticas. Deixa eu colocar aqui, então, ó, no cantinho. Exercício 1, página 324. Beleza? Tá aí. Exercício 1, página 324.
Todo mundo já conseguiu pegar a apostila, abriu a apostila, todo mundo com sono aí, deitado na cama, mas tem que levantar, tem que acordar ainda. Está dizendo assim, duas lâmpadas são idênticas. Entretanto, cara, você bota um entretanto desse, quer dizer que não são mais idênticas, né? Em uma delas aí, ó, a área de secção transversal do filamento é maior que na outra. Se ambas forem submetidas à mesma DDP, qual brilhará mais? Então, quando ele falar, pessoal, que as duas são submetidas à mesma diferença de potencial, a melhor formulinha para a gente utilizar é essa aqui, ó. Que aí a gente só olha para a potência e para a resistência, a gente não precisa olhar para a tensão, tá joia? Muito bem, mas vamos ver primeiro o que está acontecendo com a resistência, né? Pelo que eu estou vendo aí, ó, uma lâmpada, pessoal, tem um fio mais grosso do que a outra. É assim, ó. Uma lâmpada tem um fiozinho assim, ó, tá vendo? E a outra lâmpada tem um fiozinho assim, ó. Aí, desse jeito. As duas têm o mesmo comprimento, só que as áreas, ó, aqui eu vou colocar A1 e aqui eu vou colocar A2. São feitas do mesmo material, então tem a mesma resistividade. Consegue enxergar aí a figurinha? Então você faz dois cilindros, ó. Isso. Tem a lâmpada 1 é essa aqui, ó, que está do lado esquerdo, e a lâmpada 2 é essa que está do lado direito. As duas têm a mesma secção transversal, tá bom? As duas têm o mesmo comprimento e são feitas do mesmo material. A única diferença é que uma é mais grossa que a outra. Aí, pessoal, a gente tem que usar a rola. A gente tem que pensar assim, ó. A resistência é dada por essa formulinha aqui, ó. Rho vezes L sobre A, não é? Então, se é isso que está acontecendo, a gente tem que imaginar isso aqui, ó. Quanto maior a área da secção transversal, menor a resistência elétrica. Aí, ó. Quanto maior a área da secção transversal, menor o valor da resistência elétrica. Tá joia? É isso aí, ó. Se eu observar a formulinha da potência agora, eu tenho condição de saber quem brilha mais, ó, sem precisar fazer cálculo nenhum. O P não é U ao quadrado sobre R? Senhor, por que o senhor está usando essa formulinha aí para potência e não está usando aquela primeira lá que é mais fácil, π? Ou então não está usando essa daqui, ó, P igual a R vezes I ao quadrado? É que quando ele fala que é a mesma tensão, pessoal, a gente não precisa olhar para a tensão, ó, entendeu? E ele falou isso aí no enunciado. Aí a gente pode olhar para a potência e para a resistência. Naquele caso ali, moçada, a potência é inversamente proporcional à resistência. Ah, o que quer dizer isso aí, professor? Quer dizer que quanto menor a resistência, maior a potência, então maior o brilho. Então vou colocar a setinha aqui, ó. Como são inversamente proporcionais, quanto menor a resistência, maior a potência. Então a segunda lâmpada, essa que está aqui, ó, brilha mais. Eu vou até puxar uma setinha e escrever, ó. Brilha mais. Beleza? Tá aí, ó. Prontinho. Então, a lâmpada que tem o filamento mais grosso brilha mais. É sempre assim, professor? É, se tiverem sujeitos à mesma tensão, uma explicação para uma brilhar mais que a outra é justamente isso aí, ó. O filamento de uma é um pouquinho mais grosso que o filamento da outra. É diferente das lâmpadas de LED, viu, pessoal? As lâmpadas de LED são diferentes. Elas têm um monte de lâmpadas pequenininhas, né? E se você quiser aumentar a potência, aí você tem que colocar mais lâmpadas daquelas lá, tá? No caso da lâmpada incandescente, brilha mais a lâmpada que tiver um filamento mais grosso. É essa daí que vai brilhar mais. Se bem que as lâmpadas incandescentes, moçada, elas já estão em desuso faz algum tempo. Se eu não me engano, eu acho que é desde 2014, por força de lei, eles tiraram a lâmpada incandescente do mercado. Deixa eu ver, o João está perguntando aqui, ó. Tem que usar P igual a R vezes I ao quadrado quando for a mesma corrente? É uma saída, o João Pedro. Se por acaso ele falar no enunciado que é a mesma corrente, a gente pode ir direto nessa aqui, ó. Porque aí a gente não precisa olhar para a corrente elétrica, né? A gente olha só para a resistência, com isso a gente determina a potência. Pode ser feito assim também. E quando for a mesma tensão, a gente olha só para essa daqui, porque a gente pode cortar a tensão, pode tirar a tensão. Beleza? Uma outra coisa também, pessoal, o duro de ficar escrevendo isso é que começa a parecer que é muita coisa, né?
Essa daqui a gente costuma usar quando há uma associação em paralelo de resistores, ó. E essa daqui a gente costuma usar quando há uma associação em série de resistores, ó. Tá certo? Beleza? Então tá aí, ó. Então, se por acaso a associação estiver em série, a gente pode ir nessa daqui que fica mais rápida a solução. Se tiver em paralelo, a gente vem nessa daqui que fica mais rápida a solução. Mas você pode usar qualquer uma delas que dá o mesmo resultado. Aí, tem alguém aqui perguntando também, professor, desculpa, mas por que tiraram a lâmpada incandescente do mercado? O Álvaro está perguntando. A lâmpada incandescente, ela gastava muita energia e produzia pouca luminosidade. Ela conseguia produzir só 5% de luz, né, de toda a energia que ela pegava. Então, por exemplo, vamos supor que ela recebia 100 joules de energia. Só 5 joules é que viravam luz, quer dizer, luz visível, né? O restante, os outros 95, viravam energia térmica, ou seja, calor, né, esquentava o ambiente. Então, o pessoal via que era uma lâmpada de baixíssimo rendimento. Só que enquanto não inventavam outras, né, a gente teve que conviver com a lâmpada incandescente aí por um bom tempo, hein, cara. Se eu não me engano, a lâmpada incandescente, a gente conviveu com ela por uns 100 anos, se eu não me engano. Foi tempo pra caramba. Aí depois o pessoal veio com a fluorescente compacta, né, antes tinha aquela fluorescente grandona, aí ninguém usava em casa porque todo mundo achava feio. Agora veio a fluorescente compacta e depois veio a lâmpada de LED. Aí a gente realmente esqueceu a lâmpada incandescente, beleza? Energia ganhava horrores, a Energisa ganhava horrores. É mais ou menos isso, né? A Energisa, ela ganha, só que como o Brasil é um país que não tem energia, a gente trabalha sempre no limite, então esse negócio é meio assim, você vive numa linha, né? Se você gastar mais energia, acaba a energia. Então, para a Energisa também não era interessante isso daí. E se você gastasse menos, ela não ganhava tanto, certo? Nossa, desculpa, gente. Acabei contaminando todo mundo aí, pelo jeito. Saúde. Certinho, então? O que a gente pode fazer em casa para reduzir o consumo da energia elétrica? Primeiro, tem algumas coisas que são bem simples, mas a principal, gente, reduzir o tempo de banho. Se você conseguir reduzir o tempo de banho, não é só a energia elétrica que você economiza, não, é a água também. Isso dá uma diferença enorme na conta. Não deixar a lâmpada acesa à toa, lavar a roupa toda de uma vez, né? Trabalhar com a máquina de lavar roupa sempre cheia, não ficar abrindo a geladeira toda hora porque sai o ar frio, entra o ar quente. Uma outra coisa que também é complicado, gente, é o tal do passar a roupa. Cara, o ferro elétrico, ele tem uma potência aproximadamente aí de 1000 watts. Quando você liga e fica lá horas passando roupa, tem um consumo de energia elétrica enorme. Por exemplo, olha, lá em casa eu tenho feito algumas coisas, porque é assim, quando você dá aula dessas coisas, você tem que também ser responsável, não é só chegar e falar na sala de aula e acabou. Lá em casa, eu propus lá para minha esposa, falei, olha, vamos parar com esse negócio de passar roupa, e vamos ver qual é a diferença na conta de luz lá no final do mês, tá? Vamos aproveitar a quarentena, que a gente quase não tá indo para lugar nenhum, tá? Só tá ficando em casa e nem suja a roupa. Tá, ela topou. Gente, a diferença foi de quase R$200 na conta de luz. Pelo simples fato de parar de passar a roupa. Então, você pega lá, lava a roupa e pendura num cabide. A hora que você pendurar no cabide, cara, você vai ver que não é a mesma coisa que se tivesse passado. Mas é impressionante como ela fica bem também. E outra, você põe a roupa, cara, depois você entra no carro, amassa tudo a roupa de novo, e o pessoal insiste em passar roupa, né? Deu uma diferença de energia enorme. Conversem com a mãe de vocês, conversem com o pai de vocês, falou, pai, o professor falou isso aqui na sala, será que se a gente usar a mesma coisa não vai dar? Gente, quase R$200 de energia por mês, no final do ano, são mais de R$2.000 que você economizou, cara. Já dá para você viajar, já dá para você ir para a praia. Você sozinho, né? Mas já dá para você ir para a praia, só com a economia de roupa, de passar roupa que você tem em casa. São atitudes simples que você faz uma economia enorme. Então, pessoal, ó, a resposta aí, né? Brilha mais a lâmpada cujo filamento é mais grosso. Tá joia? Muito bem, então. Vou apagar essa primeira parte aqui, ó. Vocês querem tirar um print aí da tela?
Deixa eu sair aqui do ladinho, ó. Pronto, aí tire um print da tela, aí depois vocês coloquem no grupo, tá joia? Já deu, né? Muito bem, então. Deixa eu apagar aqui, pessoal, para a gente dar sequência. Outra coisa que gasta energia também é o tal do forno de micro-ondas, né? Então, procurar não usar tanto o forno de micro-ondas. Às vezes a gente põe meio copo com água lá para esquentar o micro-ondas. Mas ele gasta energia pra caramba. É outro chuveiro que está funcionando, né? Aquecedor elétrico também gasta muita energia. O negócio, o bicho pega, né, gente? Muito bem, então. Vamos lá para o exercício. Deixa eu pegar minha apostilinha aqui. Aí, exercício número 2 agora, da página 324. Qualquer dúvida, pessoal, vocês podem parar e perguntar, tá? Exercício 2, página 324. Muito bem. Vamos lá. Exercício 2, página 324. Ele fala assim, ó. 2 ferros de passar roupa consomem a mesma potência. O primeiro foi projetado para ser utilizado em 110 volts e o segundo em 220 volts. Nas condições projetadas de utilização dos ferros, é correto afirmar que... Ó, moçada, eu vou desenhar 2 balãozinhos aqui, ó. Aí, pronto, são os 2 ferros, tá? Um foi projetado para funcionar em 110 volts. O outro foi projetado para funcionar em 220 volts. Beleza? Muito bem. Aí ele fala assim na letra A. O consumo de energia elétrica será maior para o primeiro ferro. Então, só que ele fala que os dois têm a mesma potência, não tem? Eu vou colocar aqui P1 e P2. Ele não deu os valores das potências, mas ele disse que a potência é a mesma, pessoal. Olha, a conta de luz, ela é escrita assim, ó, potência vezes intervalo de tempo. É a mesma coisa que a formulinha da energia. Então, funciona da seguinte forma. Se os dois ficarem ligados durante o mesmo intervalo de tempo, quem tiver maior potência vai consumir mais energia. Só que os dois têm a mesma potência. Então, tá vendo aquilo lá? A gente às vezes tem um costume de pensar assim, olha, 220 é mais econômico que 110. Isso é verdade? Não, não é verdade, tá, pessoal? Isso daí é falso. Então, todas as vezes que alguém falar para você que 220 economiza mais que 110, você fala, opa, isso não é verdade. Aí você fala, não, então por que o pessoal prefere usar o 220, professor? É porque o 220, gente, trabalha com uma corrente elétrica menor. Sabia? Olha só. Você vai ter tensões elétricas diferentes, só que você vai ter uma corrente elétrica menor para o 220. Você fala, por quê? Vamos lá. A potência não é a mesma nos dois casos? Então, deixa eu escrever de novo aqui, ó. Aí eu vou poder escrever assim, o π, tanto de um lado quanto do outro, ó. Aí. Na matemática, pessoal, diz que quando o produto de duas grandezas dá sempre a mesma coisa, tá vendo, ó? I vezes I, U é igual a I vezes U, ó, tá vendo? I vezes U igual a I vezes U. Então, quando o produto de duas coisas dá sempre o mesmo resultado, que é o nosso caso aqui, as grandezas são inversamente proporcionais. O que quer dizer isso aí? Quer dizer que quando uma aumenta, a outra diminui. Então, por exemplo, ó, eu vou substituir aqui, vou deixar assim, I1 vezes 110 igual ao I2 vezes 220, que é a única coisa que nós temos, o único valor numérico. Repare que a tensão aqui é maior. Ué, se a tensão ali é maior, então quer dizer que a corrente aqui vai ser menor, porque são inversamente proporcionais. Vou repetir, pessoal. Lá na matemática tem não é um teorema, né? É uma regrinha que é bastante simples. Quando duas grandezas físicas, ó, o produto delas dá sempre o mesmo resultado, aí você fala, como é que você faz para saber se dá o mesmo resultado? I vezes U igual a I vezes U, quer dizer que está dando o mesmo resultado, certinho? Então, quando duas grandezas físicas, o produto dá sempre o mesmo resultado, elas são inversamente proporcionais. Aí você fala, o que quer dizer isso? Quer dizer que quando uma é maior, a outra é menor. É só isso. Aqui é a mesma coisa, ó, no lado do 110. Só que o 110, pessoal, ó, ele é menor que o 220, né? Então quer dizer que a corrente I1 vai ser maior, ó. Então quer dizer que quando eu estou trabalhando com 220,
eu trabalho com uma corrente menor, é exatamente isso daí, ó. É exatamente isso que a formulinha da potência mostra, né? Quando as potências são iguais. A gente iguala as potências e aí acaba percebendo que quando tem maior tensão, obrigatoriamente tem que ter menor corrente. Mas, professor, tudo bem, tem menor corrente, mas e daí? E daí que você pode usar um fio, tá vendo esse fiozinho no microfone aqui que eu estou usando? Ó? Então, você pode usar um fio mais fino em 220 volts. Em 110, você vai ter que usar um fio mais grosso. Entenderam? Aí você fala, mas qual a vantagem disso? A vantagem é que na hora que você está fazendo a instalação elétrica e vai comprar o fio para instalar na sua casa, você paga mais barato num fio mais fino. Então o pessoal dá preferência por 220, entendeu? Trabalha com uma corrente menor, daí eu posso usar um fio mais fino, daí eu economizo na hora que eu estou construindo a minha casa. Certinho? Mas falar que 220 é mais econômico que 110, isso aí é falso, tá, pessoal? Se os aparelhos têm a mesma potência, eles vão consumir a mesma energia, ó, vai ficar a mesma quantidade de energia sendo consumida, e a gente paga pela energia consumida, tá? Em resumo, o que você colocaria na tua casa, então? 110 ou 220? Eu colocaria 220. Eu faria tudo em 220 volts. Antigamente tinha um problema muito grande, que a gente ia comprar coisa aqui em Campo Grande e a gente não encontrava em 220, pessoal. Era tudo 110. Só que agora você pode comprar pela internet, entendeu? Então você pode utilizar o 220 aí na boa, certinho? Aí, aqui em Campo Grande você tem que fazer assim, se a sua casa só tem uma fase, você tem que ligar lá na Energisa e pedir um aumento de carga. Aí eles vão vir e vão disponibilizar mais uma fase ou mais duas fases para você. Aí, com duas fases, você consegue ter 220, certinho? Agora, por exemplo, em Brasília, ou então lá em Fortaleza, né, regiões do Nordeste, lá é só 220 que você tem. Você não tem como ter o 110. Cada fiozinho daqueles lá já é 220 volts, certinho? Aqui em Campo Grande a gente opta ou 110 ou 220, ou um ou outro. Mas eu trabalharia com 220, que fica muito mais confortável para a gente, tá? Muito bem, então. E outra coisa, aparelhos de grande potência, pessoal, né, como é o caso de secador de cabelo, chuveiro elétrico, condicionador de ar, forno de micro-ondas, isso tudo aí deveria ser ligado em 220. Até as tomadas, hoje em dia, elas são diferentes. Tem tomada que tem um buraquinho mais largo do que as outras. Essas tomadas, elas são chamadas de tomadas de força, que é para ligar micro-ondas e ligar secador de cabelo, entendeu? Ou então ligar também aquele fiozinho do fogão que a gente utiliza para poder apertar aquela estrelinha e sair faísca e aí obter a chama. Então, esse tipo de tomada aí que tem o diâmetro mais largo, quer dizer, um buraquinho mais grosso, é utilizado para aparelhos que têm grande potência. Aí, no caso do chuveiro, não existe tomada para chuveiro, tá, pessoal? Pelo menos não por enquanto. A Mariana está falando assim, mas por que se eu colocar algum objeto de 110 em uma tomada de 220 volts, o objeto queima? Aí isso daí está ligado, Mariana, à confecção dele. Quando você vai fazer o eletrodoméstico, por exemplo, um chuveiro, aí ele é para resistir em 220 volts. Aí a resistência é uma que você tem que colocar. Quando ele é fabricado para suportar 110, a resistência é outra. Só que a resistência de 110 não suporta 220. Aí como se você tivesse um carro pequeno e resolvesse colocar o dobro do peso. Ele quebra, entendeu? Aí o que você tem que fazer então? Ah, você tem que ter um carro maior para colocar esse dobro do peso que você quer. Certinho? Então se a gente tem alguma coisa escrita em 110, pessoal, e não é bifásico, e ligar em 220, essa alguma coisa vai queimar, tá bom? Agora, se você tiver 220 e ligar em 110, queima? Depende. Tem aparelhos que também queimam. Por exemplo, sabe essas bombas aí que a gente utiliza para fazer limpeza de piscina? Se você conectar lá de 110 e 220 e botar em 110, ela vai queimar também. Então, cuidado. Não é sempre que não dá problema, não, quando você traz da menor tensão para maior. No caso das lâmpadas, não tem problema nenhum. Está lá escrito 220, você liga em 110, não tem importância, tá? Mas tem alguns aparelhos que, se está lá escrito 220, você põe em 110, eles queimam. Então, a melhor coisa que a gente faz, observar naquela plaquinha que existe em todo eletrodoméstico, qual é a tensão, ou então no manualzinho dele, né?
qual é a tensão para que ele foi preparado e ligar de forma correta, certinho? Beleza? Então, não sei se eu consegui resolver a dúvida aí da Mariana, mas é assim, se você tem escrito 110 liga 220, queima, tá, pessoal? Isso aí é certeza mesmo, demora um pouquinho, mas queima. Agora, de 220 para 110 nem sempre queima, tá joia? Muito bem. Continuando então, pessoal. Qual a alternativa, então, que a gente tem que chegar? Os dois consomem a mesma energia. Vou colocar aqui, ó. A energia consumida pelo primeiro é igual à energia consumida pelo segundo. Mas a corrente que passa em 220 é menor do que a corrente que passa em 110. Certinho? Então, é essa a alternativa que a gente tem que buscar. Vamos dar uma olhadinha? Na letra A, ele fala assim, o consumo da energia será maior para o primeiro ferro. E a corrente que o percorrerá será maior que a corrente que percorrerá o segundo ferro. Quando ele fala que o consumo de energia é maior, pessoal, ele errou. O consumo de energia é o quê? É igual, tá bom? Então essa alternativa aí está fora. Letra B de bola. O consumo de energia será maior para os dois ferros. Perdão. Será o mesmo para os dois ferros. E a corrente que percorrerá o primeiro será maior do que a corrente que percorrerá o segundo. Essa daí é a alternativa correta, né? Ó, a corrente que vai percorrer o primeiro, que é em 110 volts, vai ser maior que a corrente que percorre o segundo, que é em 220 volts. Tá bom? Então, é dessa forma aí que a gente tem que fazer, ó. É assim que a gente tem que justificar. Maior tensão, menor corrente. Por quê? Como as potências são iguais, I vezes U igual a I vezes U, quer dizer que a corrente e a tensão são inversamente proporcionais. Tá joia? Então, ficamos assim, ó. Resposta letra B de bola. Tá joia? Tem alguma pergunta aí, pessoal, que vocês querem fazer? Ou não? Dê uma olhadinha. Então, em resumo, cuidado, que isso daqui costuma cair no Enem, cara. Já faz um tempinho que não cai, mas vira e mexe ele põe isso. Uma das coisas que ele gosta de afirmar lá é que 220 economiza mais energia que 110. Está errado. Se os aparelhos tiverem a mesma potência e ficarem ligados durante o mesmo intervalo de tempo, os dois vão gastar a mesma quantidade de energia. Tá joia? Isso daí está errado, então, tá, pessoal? Cuidado com isso daí. Beleza? Vamos lá, então, para o número 3. Exercício 3. O que está dizendo o número 3? Vamos ver? O número 3, pessoal, ele fala assim, ó. Um ferro de passar roupa de 1.100 watts é ligado à rede elétrica de 110 volts. Então, vou colocar esses dados aqui do lado. Tem muita gente que fala assim, professor, por onde que eu começo? Aí, você começa por aqui, ó. A potência é 1.100 watts. Ah, por aqui onde? Colocando os dados, né, do exercício, ó. Aí, o primeiro é isso daí, 1.100 watts. E a tensão elétrica é igual a quanto? 110 volts, né? Então, vou colocar aqui, ó, 110 volts, beleza? Então, nós temos 1.100 watts e 110 volts. Pronto, é um dado, são dois, aliás, né? E aí ele fala assim na letra A, calcule a intensidade da corrente que atravessa a resistência do ferro de passar roupas. O ferro de passar roupas, pessoal, assim como o secador de cabelos e o chuveiro, é um resistor. Então, é uma coisa que gasta energia pra caramba. Outro lugar também que a gente utiliza resistores é no aquecimento da água da piscina, sabiam? Aquecimento da água da piscina. Só que, cara, pensa num trem que gasta energia também. Rapaz, é o bicho. Na letra A, eu vou usar essa formulinha chamada PIL. Eu vou tentar isso aí. Se der certo, beleza, né? Se não der, eu tento a outra. A potência vale 1.100, então ela vai, ó, 1.100, igual a corrente que eu não sei, vezes a tensão, que vale 110. Aí eu pego isso aqui e passo dividindo. Daí sai que a corrente elétrica é igual a 1.100 dividido por 110. Aí, pessoal, se a gente pegar 1.100 dividido por 110, dá 10, né? Aí, essa é a corrente elétrica que está passando pelo ferro de passar roupas. Passando pelo ferro de passar roupa é engraçado, né? Muito bem, letra B, a resistência elétrica do ferro. Aí a gente, na letra B, a gente não precisa usar a formulinha de potência, pode usar o RUI, ó. Lembra? Que fica mais fácil. A tensão vale quanto? 110 volts, não é?
Então, vou colocar aqui, ó, 110. A resistência, não sei. E a corrente, vale 10 amperes. Aqueles 10 amperes lá, nós acabamos de achar aqui na letra A, ó, certinho? Aí eu posso fazer assim, pessoal, corta esse zero com esse zero. Daí sai que a resistência igual a quanto? Aí, 11 ohms. Pronto, ó. Determinamos o valor da resistência elétrica. Certinho? Agora a letra C, deixa eu ver aqui. O consumo da energia, se o ferro de passar roupa for utilizado por 2 horas. Bom, ele não pede a unidade, né? Então quer dizer que a gente pode colocar em joule ou pode colocar em watts vezes hora. Como ele não está pedindo a unidade para a gente pode colocar do jeito que a gente quiser. Então vamos lá para a letra C, ó. Letra C. A energia é o produto da potência pelo intervalo de tempo. Tá joia? A potência, pessoal, vale 1.100 watts, não é? E o intervalo de tempo é de 2 horas. Cuidado, que às vezes o cara pede o consumo mensal, pessoal. Se ele pedir o consumo mensal, a gente tem que pegar aquilo lá, ó, e multiplicar por 30, tá joia? Porque são 30 dias durante o mês, não são? Então, a gente teria que multiplicar por 30. Mas como ele não fala que o consumo é mensal, ele só fala que está sendo utilizado por 2 horas, então a gente multiplica, ó, 1.100 vezes 2 dá quanto? Vamos lá. 2.200 watts vezes hora. Pronto aí. Achamos o valor da energia. Certinho? Então, resposta letra C. Beleza? Oh, perdão, resposta da letra C, não é que resposta da letra C. Resposta da letra C é essa daí. Gente, tem alguma dúvida a mais? Vocês estão querendo aí resolver e tal? Eu vou apagar essa primeira parte aí, ó. Tirei um print da tela, né? Aproveito para tirar um print, deixa eu sair aqui de cena. Aí, tira um print da tela, porque vai que dá uma zebra aí na internet, você não consegue copiar o restante. Pronto, né? Só apertar o print aí que você consegue. Posso apagar essa parte aqui, ó? Vamos lá. Exercício agora número 4, né? Aí, pessoal, no exercício número 4, ele dá um gráfico, cara. Deixa eu colocar aqui, ó. Exercício 4. Ele está dando um gráfico, deixa eu pegar aqui, ó, colocar o gráfico da tensão em função da corrente. Tensão elétrica, aí você tem que ficar de olho, ó, é volts, né? E corrente elétrica em ampere, tá bom? Então, isso aí que nós temos, ó. Tensão elétrica, volts. Corrente elétrica em ampere. Certinho? Muito bem. O gráfico, pessoal, é uma reta passando pela origem, não é? Então, vamos colocar aqui, ó. Gráfico é isso aqui, ó. Uma reta aí que passa pela origem, beleza? E ele coloca, ele dá 2 valores para a gente. Um da corrente e o outro da tensão, né? 144 volts e 6 amperes. Então, vou colocar aqui, moçada, ó. 144. E 6 amperes. A primeira coisa que a gente tem que observar quando a gente vai fazer um exercício gráfico é isso aqui, ó. Ver se a corrente elétrica realmente está em ampere e ver se a tensão elétrica realmente está em volts. Se tiver, maravilha, a gente não precisa mexer. Mas às vezes aqui aparece miliampere, pessoal, ó. O Mzinho é 10 elevado a menos 3. Aqui aparece quilovolt, o K é 10 elevado ao cubo. Cuidado, então, com isso daí, porque pode aparecer miliampere aqui, que seria 10 a menos 3, e quilovolt aqui, que seria 10 elevado ao cubo. Aí, se a gente for usar esses valores, a gente não pode esquecer de multiplicar pelo valor que está escondido aqui, ó. Tá joia? Beleza? Vamos lá, então, continuando. Na letra A, ele fala assim, ó.
O comportamento, aliás, na letra A, no número 4, o comportamento de um resistor ômico é mostrado no gráfico da DDP em função da corrente. Determine a potência elétrica dissipada pelo resistor para uma tensão de 180 volts. Bom, então, ele está querendo que a gente trabalhe com a tensão de 180 volts, certinho? A gente pode fazer de duas formas diferentes. Ou faz uma regrinha de 3, 144 está para 6, assim como 180 está para X. Ou então, pessoal, a gente determina o valor da resistência elétrica. E aí, depois, tendo a resistência e tendo a tensão, aí a gente determina a potência. Eu vou fazer pela segunda forma, tá? Vou determinar a resistência. Aí você fala, como é que você vai determinar a resistência, professor? É fácil, é só usar o RUI, né? Lembra da primeira lei de Ohm? Então, a gente usa o RUI. E depois a gente usa uma formulinha da potência para poder determinar o valor da potência que ele está querendo. São 3 formulinhas, né? Então vai ficar assim, ó, moçada. Eu posso, usando o RUI, determinar o valor da resistência. O U vale 144 e o I vale 6. Então vamos colocar aqui, ó. 144, o R eu não sei quanto vale e o I vale 6. Beleza? Aí você pega os 6 e passa dividindo. Lá vai. 144 dividido por 6. Joia? Beleza? Aí eu vou fazer aqui no cantinho, ó. 144 dividido por 6. Porque lá no dia a gente não vai ter a tal da calculadora, tá bom? 14. 2 vezes 6? 12, não é? Sobra um 2. Baixa o 4. E agora, pessoal? 4. 6 vezes 4, 24. Aí, dá 24 ohms, né? Vê se eu não estou errando nada aí. Beleza? Aí, achamos o valor da resistência, então, moçada. Certinho? 24 ohms. Agora eu tenho que achar a potência, ó. Eu posso usar essa formulinha aqui, quer ver, ó? Escrever o R de novo? Eu posso usar esta formulinha aqui, ó. P igual a U ao quadrado sobre R. Ah, por que essa aí, professor? Simples. Ele quer que a gente determine a potência quando a tensão for 180 volts. Está aqui a tensão. E eu tenho a resistência também, que eu calculei anteriormente. Tá certo? Então, tendo a resistência, fica mais fácil para calcular a potência. Por isso que eu fui atrás de determinar a resistência primeiro. Ah, por que você não pode usar o pio? Porque eu não tenho a corrente quando a tensão é 180. Eu tenho a corrente, pessoal, 6 amperes, quando a tensão é 144. Então tem que ter coerência naquilo que a gente está fazendo também, né? A corrente de 6 amperes eu posso usar aqui sim para determinar a resistência, porque eu sei que é um resistor ômico. Ah, por que é um resistor ômico? É fácil. O gráfico da tensão em função da corrente é uma reta passando pela origem, né? Então, é um resistor ômico. Aí, moçada, ó, a potência vai ser igual a U ao quadrado, que é 180, elevado ao quadrado, sobre R, que vale 24. Rapaz do céu. Aí eu posso escrever assim, ó, 180 vezes 180, não é isso? Dividido por 24. Certinho? Aí. É só ver aí quanto é que dá agora. Tem alguém com uma calculadora aí para me ajudar? Ou você vai simplificando, né? Divide esse por 6, esse por 6. Vamos ver se dá certo aqui, ó. 18 por 6 é 3. Então fica 30 vezes 180 dividido por 4, não é? Ó, dividir por 6 aqui, por 6 aqui. Certinho? Aí dá pra gente dividir por 2 aqui, pessoal, ó. Aliás, 180 por 4 dá 45, né? Então fica 30 vezes 45. Certo? Acho que dá 1.350. Vê se dá isso daí mesmo. Aí. Só confiram aí, por favor. Vê se dá esse resultado aí mesmo, pessoal. Deu esse resultado aí ou não? Aí, 1.350. Tá certo. Valeu, Vinícius. Muito bem, pessoal. Agora nós vamos fazer o exercício número 5, lá da página 325. Posso apagar essa primeira parte aqui, ó? Aí, dá um print aí da tela.
Só para não ter problema depois. Beleza? Pronto? Então vamos lá para o exercício número 5 agora. O exercício 5, pessoal, nós começamos a tentar fazer ele ontem, lembra? Só que aí não deu certo, cara. Porque acabou o tempo, né? Ele fala assim, ó. Um fio de cobre de 1 quilômetro de comprimento, gente, quando ele fala 1 quilômetro de comprimento, quer dizer que são 1000 metros. Aí, nós temos que colocar aqui, ó, 1000 metros. Beleza? Pronto, ó. Tá vendo? Esse é o primeiro dado, né? Depois ele fala assim, ó. E 3,4 milímetro quadrado. Essa é a área, ó. Área. 3,4 milímetros quadrados. Está vendo esse mzinho aqui, ó, esse primeiro? Ele é 10 elevado a menos 3. Se eu elevar ao quadrado, fica 10 a menos 6, não é? Então vai ficar 3,4 vezes 10 a menos 6 metro quadrado. Ah, então quer dizer que é assim que a gente passa de uma unidade para outra? É, aqui é milímetro quadrado, não é? Então, aqui é metro quadrado. Não pode esquecer que não é só esse m que está ao quadrado, esse aqui também, ó. Então 10 a menos 3 ao quadrado dá 10 a menos 6. Esse aqui é o mili, isso daqui não é uma letra, isso aqui é um número, vale 10 a menos 3. Tá joia, pessoal? Só que quando eleva ao quadrado, você multiplica os expoentes, certinho? Vamos ver o outro dado aí, ó. A tensão aplicada é de 110 volts. Então, vamos botar o U aqui, ó. U igual a 110 volts. Beleza? Depois, a resistividade elétrica, 1,7 vezes 10 a menos 2 ohm vezes milímetro quadrado por metro. Então, resistividade. 1,7 vezes 10 a menos 2 ohm vezes milímetro quadrado por metro. Aí, gente, ó, tá vendo isso que eu fiz aqui, ó? Tudo bem, não foi à toa, mas não havia necessidade, sabe por quê? Agora que eu tô vendo, a resistividade, ela também está em milímetro quadrado, ó, tá certo? Então, se eu tiver que achar a resistência elétrica, não há necessidade de fazer essa transformação, eu posso usar o 3,4 mesmo. Vamos lá, então? Bom, a primeira coisa que eu vou fazer aí, pessoal, é achar o valor da resistência. Ah, é simples, ó. Usa o rola, né? Rho vezes L sobre A. Então, ó, quanto é que vai ser a resistência? Ó? 1,7 vezes 10 a menos 2 ohm vezes milímetro quadrado, né, por metro, vezes L. Aí esse tem que transformar 1000 metros dividido pela área, 3,4 milímetros quadrados. Ó, esse metro eu corto com esse milímetro quadrado com esse. Aí acaba o problema. Isso, vamos colocando o nomezinho aí de vocês certinho, que já deu 8 horas, né? Beleza, moçada? Eu vou só acabar essa partezinha aqui, ó, e aí depois vocês já vão saindo da aula, tá? Vai ficar assim, 1.700 vezes 10 a menos 2, dividido por 3,4. Corta esse 10 a menos 2 com esses dois zeros, e aí a resistência vai dar 5 ohms. Pronto, aí, achamos o valor da resistência. Beleza? Então tá aí, ó, pessoal. Ele pede para determinar a potência, né? Então, para a gente achar a potência, basta a gente escrever, ó, P igual a U ao quadrado sobre R. O U vale 110, né? Elevado ao quadrado, dividido pelo R, que vale 5. Aí, daí você consegue determinar o valor da potência. Beleza, moçada? Muito bem, então. Agora eu vou pedir para vocês já colocaram o nome certinho? Aí, deixa eu sair da frente para você tirar um print. Aí, pronto. Aí você coloca lá no teu material. Aí vai ficar 110 ao quadrado dividido por 5. Certo? Beleza, então? Então, falou, moçada. Tchau, tchau, hein? Até a próxima. Pronto?
Pronto, pessoal? Todo mundo já colocou o nome aí? Coloquem o nome, por favor, tá? Aí depois vocês vão saindo, que eu tenho que começar a aula agora para o primeiro ano. Prontinho, então? Pronto, pessoal, já vou interromper a gravação, tá bom? Beijão pra vocês, bom feriado aí.